Alô, amigos! Vamos dar continuação à partida do cenário 16 do Advanced Squad Leader Starter Kit 2, denominado Legio Patria Nostra, onde unidades da Legião Francesa vão tentar deslocar as unidades alemãs de posições fortificadas na frente italiana em junho de 1944. Vamos começar a partida com a disposição do empilhamento francês, que conta com o líder 9-2 e um meio esquadrão 228, equipado com uma metralhadora média alemã capturada pelos franceses. Os franceses vão poder optar para o seu posicionamento inicial entre as edificações que compreendem o ex-O6 ou o ex-P9. Por se encontrar localizado em uma região mais central, é escolhida a edificação em O6, que vai ser beneficiada com bônus de +1 por haver sido fortificada, além do modificador de +3 das casas de pedra. Os counters amarelos de localização e os counters de fortificação são retirados da posição alternativa em P9. Com base nesse posicionamento inicial, as forças alemãs vão efetuar sua disposição no cenário. Uma posição é considerada muito estratégica, que é a posição onde se encontra a edificação P9. Para relembrar, uma das regras especiais para esse cenário determina que, devido às condições de tempo, leia-se chuva, será necessário um gasto de um Movement Factor adicional ao normalmente utilizado para ascender ou descer um nível no mapa, a não ser que exista uma estrada fazendo este acesso. No caso dessa elevação, não há nenhuma estrada, e todos os X estão ocupados por edifícios de pedra, que vai requerer, para as eventuais unidades inimigas que queiram ali entrar, gastar 4 Movement Factors para superar o aclive e entrar em uma edificação naquele setor, e adicionar a este total +1 Movement Factor da regra especial. Com isso, uma unidade não acompanhada por um líder deverá se tornar CX para efetuar este movimento, com a possibilidade de ter que enfrentar um Close Combat em condições desfavoráveis, com as forças inimigas ali localizadas. Além disso, esta posição fortificada tem uma localização privilegiada no sentido de ter uma linha de visão das unidades do inimigo que avancem por aquela metade do mapa. Nessa posição, serão alocados um empilhamento com o líder 8-0 e 3 esquadrões 4-4-7, que vão ficar no X da retaguarda desta posição, o que vai impedir com que sejam atacados pelo fogo francês. A metralhadora média alemã, com seu tremendo alcance de 12 X's, será deslocada para uma posição protegida e elevada, cobrindo o avanço francês pela metade inferior do cenário. Como prioridade absoluta dos alemães nesse cenário, é deslocar o espinho cravado no seu torso, representado pelo empilhamento francês da posição em que ocupa, na elevação central do mapa. Para efetuar essa importantíssima tarefa, será provisionado um empilhamento com o melhor líder alemão, de 9-1, além de 3 esquadrões de primeira classe 467, cuja ideia é eliminar a ameaça aliada já nos primeiros momentos da batalha. Para cobrir o flanco inferior, um esquadrão de primeira classe 467, portando 2 metralhadoras leves, será posicionado em um dos pontos de vitória localizado mais à frente, para fustigar as tropas francesas que avancem por aquela área. E, finalmente, a cereja do bolo, as peças de artilharia, que serão colocadas na retaguarda alemã, em uma posição elevada, com a abrangência de suas linhas de visão cobrindo praticamente todas as vias de acesso do avanço francês. Essas unidades serão colocadas sob regime de Hidden Initial Position. Porém, devido ao fato de se encontrar em terreno livre, sob provável visão direta das forças inimigas a menos de 16 X's de distância, deverão ser localizadas e identificadas logo no início da batalha.
Essas unidades deverão ser alvo preferencial das unidades francesas, com deferência especial para o morteiro e a metralhadora média, que tem capacidade de causar danos na artilharia alemã com disparos a longa distância. Vamos lembrar que essas peças de artilharia terão um bônus defensivo de +2 devido ao emplacement, e a unidade antitanque ainda poderá contar com o artefato do Gun Shield, que também garante um modificador de +2. Vamos ao posicionamento das unidades francesas remanescentes. E a primeira unidade a ser posicionada é a unidade de morteiro de 60 mm, colocada mais à frente, na porção inferior do cenário, que foi eleita pelo comando francês como uma área prioritária para o avanço. Este morteiro vai ter como objetivo primário o ataque contra o canhão antiaéreo alemão, que protege aquele setor. Na posição elevada, no limite permitido para o posicionamento das unidades francesas, será colocado um esquadrão com a metralhadora média, que vai se deslocar para ocupar a casa de pedra no ex-U5, logo à sua frente, para dali tentar neutralizar as posições alemãs. Este empilhamento será acompanhado por um líder 8-1, que além de direcionar o fogo da metralhadora média, vai poder contribuir com a recuperação do moral de unidades que tenham seu moral quebrado durante a batalha. 2 esquadrões equipados com as metralhadoras leves serão dispostos na porção inferior do cenário, assim como serão também posicionados o líder 9-1, empilhado com 3 esquadrões 4, 5, 8. Os 3 esquadrões 4, 5, 8 remanescentes e os 2 esquadrões 6, 4, 8 vão ser posicionados para avançar pelo setor superior do mapa. Com isso, terminamos a disposição das forças no tabuleiro. Poderemos dar início à batalha. A partida será iniciada pela fase francesa, e a principal estratégia a ser utilizada será a tentativa de eliminar a ameaça representada pelas peças da artilharia alemã. A ideia é tentar a neutralização dessa ameaça através de disparos de longa distância da unidade de morteiro e da metralhadora média francesa. A unidade de morteiro se encontra em uma área de mata na porção inferior do cenário, com visão direta sobre o canhão antiaéreo alemão. A artilharia alemã optou em se posicionar em uma posição elevada na retaguarda alemã, em terreno aberto, o que faz com que essas unidades percam a sua condição de Hidden Initial Position, pois se encontram em área desprotegida sob a visão direta de unidades inimigas, a menos de 16 axes de distância. É importante relembrar que essas unidades ainda vão contar com bônus defensivo de +2 devido ao emplacement. Voltando à estratégia francesa, a maioria de suas unidades iniciará a batalha protegida do ataque alemão e devem se movimentar, ao menos na fase inicial, cautelosamente mais à frente, utilizando basicamente o Assault Movement, deixando a movimentação para dentro da linha de visão alemã apenas para a Advance Phase. As exceções serão, como Jin já havia dito, a unidade de morteiro, que vai atacar possivelmente o canhão antiaéreo alemão já na Prep Fire Phase, e a unidade com a metralhadora média, que vai avançar na Movement Phase para a casa de pedra na beira da elevação, de onde terá uma boa visão e linha de tiro sobre várias unidades alemãs. Um ponto problemático será a unidade francesa isolada, empilhada com o líder 9-2 e cercada pelas forças alemãs, que se preparam para atacar essa posição privilegiada já nos primeiros momentos da luta. Esta unidade deverá direcionar seu fogo, já na Prep Fire Phase, para atacar o empilhamento alemão com o líder 9-1 na casa de madeira que a ameaça.
Este fogo será de 4 Firepowers com 0 modificadores, que não é um disparo brilhante, mas o comando francês está rezando para que os deuses dos dados favoreçam este ataque. A estratégia alemã está centrada em retardar ao máximo o avanço aliado. Para que o plano alemão se realize de forma favorável, será vital a neutralização da fortaleza francesa em O6, que é uma das prioridades. Como parte da estratégia de defesa, uma porção considerável das forças alemãs está alocada para guarnecer elevação em P9, que além de ser uma posição dominante na porção superior do cenário, conta com uma excelente linha de visão sobre esta área. Esta posição é considerada como sendo de assalto extremamente difícil, pois as unidades aliadas que porventura tentem esse assalto irão necessitar gastar 5 Movement Factors para conseguir entrar em uma das casas na elevação, se tornando imediatamente CX, caso não contem com a presença de um líder. Apenas relembrando que as unidades CX entram em grande desvantagem no caso de terem que enfrentar um Close Combat, com uma chance aumentada de sofrerem uma emboscada. Essas unidades alemãs vão ficar na Casa de Pedra protegida do fogo francês e deverão aguardar para avançar para a linha de frente no caso do avanço francês para os Axes desprotegidos que circundam a elevação. As unidades alemãs com capacidade de fogo de longa distância, que são as peças de artilharia e a metralhadora média, vão estar posicionadas na retaguarda, com ampla linha de visão complementar sobre as possíveis avenidas de avanço aliado. Bem, amigos, as unidades estão dispostas, a estratégia inicial para os contendores devidamente delineada e só nos resta aguardar o início dessa que promete ser uma interessantíssima batalha que esperamos que seja extremamente representativa do que é o Advanced Squad Leader Starter Kit 2. Fiquem bem, fiquem seguros. Namastê!